Estamos aqui hoje em mais uma gravação do nosso podcast da TJ. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, tem lá uma setazinha lá embaixo, inscreva-se nesse canal, compartilha com seu amigo, você não pode ficar de fora de tudo que está acontecendo no mercado do empreendedorismo. E hoje, mais um dia aqui, estou com meu pai, meu sócio. Pai, você sabe que é um prazer sempre estar compartilhando. Prazer meu. Tudo com o senhor. E hoje, nesse episódio, nós temos aqui um cara muito especial, um cara que eu admiro. Sou um admirador dele, ele sabe disso, eu já falei isso pra ele. Olha só, aos 36 anos, tá? Nascido na região dos Ribeirinhos. Pai, pra quem não sabe, Ribeirinho... É a nossa rua, né? É a nossa rua, pra né? quem mora assim numa região de ilhas como nós. É verdade. O Ribeirinho são as nossas ruas, nossas avenidas. A gente chama o pessoal, antigamente, quando a gente vinha morar pra cidade, a gente chama, olha, chegou um pessoal do interior. Era do interior. É, porque a gente tem seguidor do Brasil todo aí. Tem gente acompanhando a gente do Sul, tem gente acompanhando São Paulo. Graças a Deus temos amigos em todo o Brasil e a galera tá acompanhando o nosso podcast. Então esse cara aqui que veio aqui dos Ribeirinhos, veio de uma família de empreendedores, criado nesse ambiente e há 15 anos com o seu ministério. 15 anos, pai. Muita coisa, viu? E há 9 anos cuidando como pastor da igreja, cuidando de jovens, tá? Da igreja Paixão por Armas. É isso aí? Meu amigo Alex. Obrigado, meu amigão. Opa! Obrigado Já derrubei aqui, né? por aceitar o nosso convite. Alex, Pra mim é um fala prazer. pra galera aí quem é essa fera que tá com a gente aqui hoje. Bem, quero agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, né? De poder estar aqui, poder compartilhar um pouco, poder aprender um pouco também. Eu acredito que é uma troca de experiência. Eu me chamo Alex, né? Conhecido como Pastor Alex. E como o Thiago já falou um pouco aí, né, da biografia, eu nasci no Ribeirinho e morei até os 11, 12 anos e vim para a cidade. E aqui fui crescendo nesse lugar, minha família toda vem dessa questão do empreendedorismo. Eu estava até pensando, lembrando hoje, que da nossa família 2 pessoas só são concursadas. O restante, todos, cada um tem o seu negócio. Então sempre teve esse lado do empreender, né? E tinha um chamado também. Meu avô era pastor, faleceu há 1 ano e pouco. E eu nunca quis ser pastor, sempre fugi desse chamado. E uma vez me disseram, quer saber se tem um chamado, foge dele. Né? E um dia eu entendi o propósito de Deus para minha vida e isso me fez realmente me render a esse chamado, começando cuidando de jovens e podendo, né, levá-los ao conhecimento de Cristo. E durante 15 anos a gente está aí com uma história de levar o Evangelho de Cristo, esse poder que transforma, né, que transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas de uma geração, de gerações. E há 9 anos eu estou como pastor de igreja local. Hoje sou pastor do Ministério Paixão por Almas. Nós temos desenvolvido um trabalho aí na Paixão por Almas, vamos fazer 7 anos agora esse ano, dia 18 de junho. No dia da Marcha para Jesus a gente vai estar celebrando aí 7 anos de ministério. Que vai ser quando a Marcha para Jesus? 18 de junho. 18 de junho, Isso. Né? Deixa logo o convite aqui para todos, né? Estarem conosco, vai ser uma noite, um dia e uma tarde, uma noite de muita celebração. No ano passado, se eu não me engano, a gente foi, nós dois, a gente foi no carrinho aí. Foi ano passado? Não, ano passado não teve, foi ano retrasado. Acho. Foi, na verdade, 2 anos nós não 2 tivemos. anos que nós tivemos. Foi antes da pandemia, não foi? 2019. Na última a gente foi eu com ele. E esse ano já deixo o convite aqui para vocês estarem conosco, que vai ser bem. Com certeza a gente vai estar sim. E Alex, há 9 anos cuidando de jovem, eu estava dando uma olhadinha aqui, cuidando de jovem há 9 anos. Não, 15 anos na verdade cuidando de jovens, né? 15 Mas anos 9 cuidando de jovem, anos como pastor. sendo pastor de uma Como igreja pastor. local, já cuidando de jovens, famílias. Mas Muito 15 bacana. anos eu venho Mas cuidando no de ministério jovens. tu já está há 15 anos, né? 15 anos como pastor. Certo. Agora eu te faço uma pergunta, fala pra gente aí essa missão, cara, porque assim, empreender já é difícil, né, pai? A gente sabe que empreender não é pra qualquer um. Tanto é que existe uma pesquisa que fala que nós somos 10% dos loucos que movem esse mundo. 10% são a média dos empreendedores no mundo todo. O resto é funcionário público, são pessoas que têm emprego fixo. Os empreendedores são bem uma fatia bem pequena disso tudo. A gente sabe a dificuldade de empreender. Agora fala pra gente como cuidar de um ministério e ao mesmo tempo empreender. É uma missão aí, como você falou, é um chamado, mas além do chamado existe aí a parte empreendedora, né, cara? Que isso é bastante interessante também. Sim. Não tem como não olhar para a vida ministerial, para a vida pastoral e não
ter que entender um pouco de empreender. Porque quando a gente olha para Jesus, ele foi o melhor empreendedor, né? Ele acreditou em quem não acreditava em si mesmo. E eu acredito que o empreender começa por isso, porque a gente não consegue fazer gestão e empreender se a gente não lidar com pessoas. E a igreja tem disso, né? Eu sempre digo que a igreja ela é como um hospital. A gente recebe todo o perfil de pessoas e a gente precisa, né, ter conhecimento de várias coisas, dominar várias coisas para a gente poder tratar. Eu digo que o pastor e o educador, ele precisa entender um pouco de cada área para ele poder falar a linguagem de cada ovelha, de cada pessoa. E isso me fascina, porque isso me instiga a poder ser melhor, a poder fazer melhor, porque eu preciso aprender como empreender, como falar a linguagem do médico, do educador. Então é um desafio, né, porque você vai lidar com a matéria-prima que são as pessoas, mas por meio da palavra, por meio da direção que Deus tem dado, a gente tem conseguido acessar o coração das pessoas e ver o processo de transformação. Aqui tem um educador, né, pai? Tá quantos anos? O papai está se aposentando já. Trabalhei, eu acho que mais de 25 anos na área de educação. Ele estava falando sobre empresa, sobre ministério, e falou sobre o educador, a mesma missão como educador durante a gente trabalha diretamente com pessoas, né? O primeiro empreendimento do ser humano é trabalhar com o ser humano. Depois ele vai empreender. Difícil, né? Bem muito, difícil. muito. É o maior desafio, eu acredito. Tem que ser um pouco de conhecedor de tudo, porque tu vai trabalhar diretamente com eles. Entendeu? Eu tinha um amigo no shopping quando Mas eu comecei mesmo a assim eu trabalhar. ainda arrisco a falar que o pastor é mais difícil do que o professor. Porque o pastor ele trabalha com a parte emocional, diretamente com a parte emocional. Emocional e espiritual, espiritual, né? do rebanho dele, né? O nosso rebanho como professor são os alunos. A gente vai mais pela parte da educação, a educação para a vida, né? A educação mesmo em si, a educação de conhecimento, pedagógica, de forma né? pedagógica. E ele não, ele vai numa educação espiritual, numa educação um pouco mais a fundo, né? Por isso que eu acho que o pastor, o ministério dele é muito mais complexo que o ministério de um professor. Tranquilo. Hoje, muito mais do que antes. Porque hoje a gente precisa entender de inteligência emocional, a gente precisa entender... Porque assim, o que é que a gente vive? Um misticismo dentro da questão congregacional. A igreja brasileira ainda é uma igreja debaixo de um sistema de crença. Então a pessoa acha, eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Porque agora eu tinha um passado, agora mudou. Mas você vai aprender a conviver com as tuas guerras e por meio da palavra que vai te ensinar, você vai se modelar dia após dia. Então não tem como ser um passe de mágica. Eu sempre digo, a salvação é instantânea, mas a conversão é eterna. Vai chegar o dia da nossa morte, tem coisa que vai precisar mudar na nossa vida ainda. É verdade. E essa é a sua missão, né, pastor? A gente estava comentando logo cedo com o papai, falar sobre como cuidar das pessoas, né? Você tem uma missão aqui de pegar Breves, que é a nossa amada cidade aqui, entendeu? E você está fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho muito interessante para a população, porque você acabou de falar, hoje não é só cuidar de almas, é cuidar de saúde emocional, é cuidar da parte espiritual, é cuidar de todo um contexto. A gente trazendo isso para as empresas, como você falou, é um pouco parecido, só que é uma responsabilidade muito maior de cuidar de pessoas. Eu tinha um amigo que eu até estava comentando agora, que a gente trabalhava no shopping, a gente trabalhou, eu estava com 18 anos, e ele falou o quanto era difícil trabalhar com pessoas, com gente, que o dia que ele saísse, ele ia trabalhar com veterinário, ele ia trabalhar com gato, com cachorro, porque era muito mais prático trabalhar do que trabalhar com ser humano. Ser humano é difícil lidar com o ser humano. A gente lidar aqui hoje, pai, com um fluxo aqui muito grande de gente todos os dias, né? E pessoas com ideias diferentes, pessoas que... Cada cabeça é uma sentença, né? Eu estava curioso aqui, eu queria fazer uma pergunta pro pastor Alex aí. Na opinião dele, como é que tu acha, pastor, que está a saúde espiritual do Brasil, principalmente da nossa Breves aqui? Olha, eu acredito que o mundo caminha doente emocionalmente. As pessoas estão doentes emocionalmente. Concordo. E isso afeta a estrutura espiritual de qualquer pessoa. Porque tudo começa na estrutura emocional. E isso vai gerando legalidades que abrem essas legalidades no mundo espiritual. Então, às vezes a gente endemoniza muita coisa, né? A gente sabe que o diabo existe, o papel dele ele faz muito bem, que é matar, roubar e destruir, que é que João 10:10 vai dizer. Mas muito do que acontece começa na esfera emocional. Então, nós vivemos diante de uma nação que hoje está doente, emocionalmente e espiritualmente, apesar de muito trabalho tem sido feito pelas igrejas evangélicas, católicas, né? Tem sido feito muito trabalho.
mas a gente ainda lida com uma nação, e quando você vai olhar para a realidade, para o caos, muitas vezes que a nossa nação vive em muitos aspectos e muitas esferas, isso é o reflexo de como as pessoas andam, doentes, espiritualmente e emocionalmente. É porque uma nação onde a família, que é a base de tudo, está sendo praticamente atacada todo dia, Sim. Fica meio difícil para os líderes espirituais estar combatendo, né? Sim. Tem que combater todo dia. Queira ou não queira, tem que combater. Porque antigamente, Thiago, eu lembro quando era menino, assim, como você estava até brincando, eu tomava a benção do meu líder espiritual, que era o Frei Ramon na época. E a gente não tinha informação, a gama de informação que tem hoje. Hoje em dia a gente é bombardeado de informação todo dia. A informação está na porta, tá, né? Tu chega no interior lá, eu tenho um sítio ali, lá não tem nada, mas tem lá uma antena da internet e todos os meninos se sentam boca da noite lá, olha, sabe tudinho das notícias que está acontecendo no Brasil, entendeu? E o pastor, o padre, o pastor, os líderes espirituais, eles têm que ficar atentos, porque não é mais aquela mentalidade de 20, 30 anos atrás, agora é outra mentalidade, é uma mentalidade mais rápida. Como a gente fala, a mentalidade do fast food, tem que ser tudo rápido. Aí tem que estar atento, né? Para a gente conseguir tentar mudar algum tipo de pensamento que a gente acha que pode mudar, a gente tem que chegar logo adiantado, que senão... Olha, eu estava estudando, uma das causas da depressão tem sido o acúmulo de informação, principalmente na vida do adolescente e do jovem. Ele recebeu tanta informação da mídia social que ele começou a sofrer de forma antecipada. E esse tem sido uma das grandes causas que tem levado pessoas a vivendo presas pela crise de ansiedade. E você acha, pastor Alex, que esse é um dos maiores problemas da saúde emocional? Esse poder de informação? Eu acredito que o principal problema está na família disfuncional. Essa é a causa principal. Quando você olha alguém que está na depressão, que você vê que está vivendo uma vida oprimida, uma vida sem propósito, sem entendimento, né, com crise de identidade, tudo começou na base familiar. Eu sempre digo que uma sociedade forte vai se construir com famílias fortes. A sociedade é o espelho da família. Então, hoje, a principal causa que tem levado pessoas à depressão foi família disfuncional, ou seja, foram estruturas familiares que não foram construídas de forma saudáveis, onde tem um pai e uma mãe que entenderam os seus papéis e exercem seu papel. Então, quando esse pai e essa mãe não exercem seu papel corretamente, esse filho vai crescer com déficit de amor, com carências afetivas. E isso vai desalinhar todo o propósito da vida dele. E isso tem acontecido muito, né, cara? A gente vem observando, né, pastor? Que, como o senhor falou lá no início, a população está muito afetada com tudo, né? As igrejas estão fazendo a parte dela na espiritualidade, né? Os líderes espirituais estão trabalhando isso. Mas o senhor acha também que estão sendo tudo isso está sendo atingido pela polarização da política? Você acha que isso tem afetado muito os jovens? Eu acho que está dentro do contexto, né? A polarização eu não posso culpar a polarização da política pelo estado que as famílias estão, mas eu posso dizer que a polarização é uma consequência de como as famílias estão, realmente. Então, como eu falei, tudo começa na base familiar e de lá se desencadeia o desequilíbrio de uma sociedade, de um pensamento, né, de ideologias que vão sendo formadas, achando que isso vai trazer alinhamento de forma errada, mas tudo começou lá. E aí você vai ver a polarização política também é um reflexo de famílias que não foram estruturadas, que não foram funcionais, que não entenderam o seu propósito como família. É isso. Pastor, a gente está passando por uma situação delicada em nosso país. A gente sabe, né, cara? Esses últimos tempos aí, né? Sobre essa política, essa briga toda, a gente não tem certeza de muita coisa. Aí, inclusive, eu estava comentando antes do podcast contigo aí. Na tua opinião, a influência dos líderes religiosos sobre a orientação política no Brasil tem que ser mais forte um pouco, tem que estar em cima, tem que estar orientando, porque, queira ou não queira, vai afetar na nossa família também lá, né? Sim. Uma boa política, para a gente desenvolver uma boa criação, um bom estudo para os nossos filhos, tem que ter uma boa política, uma boa educação, uma boa saúde, entendeu? Aí a pergunta é essa: o senhor acha que os líderes religiosos têm que se envolver mesmo mais
na orientação política da sociedade? Acredito que sim, né? Eu tenho um pensamento em relação à política e eu acredito que a mudança que o Brasil precisa não virá por um governo, virá por famílias que entenderão o seu papel e exercerão na sociedade. E isso vai influenciar alguém que um dia vai para a área governamental com esses princípios e vai estabelecer esses princípios, e isso vai trazer alinhamento para uma sociedade, uma nação. Com certeza. E eu acredito que, como nós falamos lá no início, o pastor, o padre, o líder espiritual, ele precisa hoje ir buscar informação, ter conhecimento para poder melhor preparar o seu fiel, né, para melhor poder orientar, porque muitas das vezes, hoje a gente vive uma realidade que muitos defendem o que é errado, como se fosse certo. Há um sofisma diante da sociedade. Uma mentira, tem um ditado que diz que uma mentira muitas vezes contada se torna uma verdade. Então hoje, o que é um sofisma? É uma mentira que parece uma verdade. Então hoje nós vivemos alienados muitas vezes por não ter conceitos acerca do que é certo e poder nos encher de tanta informação que está aí e deve começar a defender. E isso tem, de alguma forma, influenciado. Então, hoje, o líder espiritual, ele precisa, em primeiro lugar, ter conhecimento bíblico, porque a palavra é o melhor ensino, é o que vai alinhar o caminho de alguém, né? O que João 8,32 vai dizer? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, ela fala de um entendimento, de um ensino, de uma direção correta. Então, se eu como pastor, se o padre, se o líder espiritual buscar ter conhecimento e trazer ensino, porque a gente tem o poder de ensinar. Nós temos praticamente o coração, a fidelidade do fiel diante de nós. Então, hoje nós podemos orientar ele para o caminho errado ou podemos orientar ele para o caminho certo. Então, muito está na mão do líder, do professor, do educador, do mestre. Ele pode hoje tendenciar uma massa. Mas para onde nós estamos tendenciando essa massa, né? Então, eu acredito que o líder ele precisa hoje ter conhecimento e entendimento para poder melhor orientar seus fiéis, e isso vai refletir em transformação. Tranquilamente. Muito bom, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás aí, era difícil escutar alguma ideologia política dentro de uma igreja. Era tipo um tabu. Endemonizaram, né? Sempre disseram que a política era do diabo, né? Isso. E ninguém falava Forte, mesmo. né, cara? E com isso a igreja se absteve. Porque eu digo assim uma coisa, se a gente for olhar para trás da história, de quem era o papel de exercer a educação, a saúde? Não era o Estado, era a igreja. A igreja que conduzia, mas a igreja entregou na mão do Estado a responsabilidade que é dela. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as 7 áreas de influência. Existem 7 áreas que regem uma sociedade. E por muito tempo a igreja foi omissa, porque ela se fechou dentro dos templos para viver uma religiosidade e deixou áreas que influenciam, que sustentam uma sociedade na mão de pessoas sem princípios. E hoje nós estamos vivendo uma revolução. A igreja, que tem estudado sobre as 7 áreas, ela tem trago essa responsabilidade de volta para poder influenciar. Essas 7 áreas, elas conduzem uma sociedade, né? E hoje, exemplo, tem estudado bastante sobre isso e hoje nós estamos construindo um projeto dentro da igreja baseado nas 7 áreas de influência. As igrejas estão de novo estudando para fortificar. Nem todas, mas grande parte estão, né? Grandes partes estão. Exemplo, a educação é uma das áreas de influência. A família é uma das áreas de influência, a igreja local é uma das áreas de influência, o empreendedorismo é uma das 7 áreas de influência, a arte, a mídia e o governo. Então, por muito tempo, isso aqui acharam que era do diabo. Né? Empreender não era o crente, estar na política não era papel do cristão. Que foi muitos anos a questão do empreendedorismo. Sim, não foi? Depois nos últimos anos para cá, a gente veio... tanto que quando nós decidimos fazer o podcast foi justamente para trazer o empreendedorismo, porque a gente acredita tanto nele. Ele é uma das 7 colunas que sustenta uma sociedade. A gente acredita que a sociedade, quando ela entende que ela pode empreender, ela pode viver de forma diferente. Com certeza. Ela pode ter uma vida melhor, ela pode ter uma vida diferente daquilo que foi pregado por muitos anos. A gente estava conversando esses dias, não foi, pai? Que a informação, ela está trazendo para a sociedade aquilo que estava todo mundo preso. Ninguém tinha essa informação. Ninguém sabia o que ia acontecer amanhã no governo, ninguém sabia o que ia acontecer no Congresso, ninguém tinha informação de que era um papel de um senador, né, pai? Ninguém tinha essa informação. De repente,
tudo mudou, tudo virou, a informação está na palma da mão e hoje até o meu filho de 12 anos está sabendo o que está acontecendo no cenário político. E nós evangélicos, nós sabemos que a massa, ela está em cima, as igrejas evangélicas elas estão em cima do cenário nacional. Elas hoje influenciam, elas hoje têm contribuído muito para um resultado politicamente. Exemplo, quando a gente olha biblicamente, né, para a vida de José, José foi um líder espiritual, foi um líder político, foi um grande gestor. Porque um homem pega, né, tem uma revelação de Deus de uma grande crise que viria sobre o Egito. Deus revela para ele revela os sonhos de Faraó e ele assume o governo daquela nação com uma boa administração. Ele faz dos primeiros 7 anos um tempo de poder acumular, de poder realmente guardar para os 7 futuros anos que viriam de crise. E nesses 7 futuros anos, como ele guardou 7 anos, ele passou pela crise de forma abastecida e próspera. E o povo de Israel só não foi extinto porque José estava no governo daquela nação e alimentou o povo e ele não morreu de fome. Que ali que o senhor estava falando sobre o princípio. Naquele momento, alguém que assumiu tinha princípio. Tinha princípio e ele trabalhou a área do empreendedorismo. Né? Então, forte, a igreja hoje, nós precisamos resgatar uma responsabilidade que é nossa. Exemplo, hoje a gente tem empreendido. Né? Eu não nasci para ser um empresário, eu nasci para ser um pastor, isso é muito definido na minha vida. Mas eu entendi que Deus me chamou para preparar homens para irem para o empreendedorismo, para irem para a área de governo, para irem para a mídia, para irem para as 7 áreas de influência e representar o reino, influenciar naquele lugar. Todos nasceram para governar, né? Todos. Isso está lá desde o princípio. O que Deus chamou Adão e disse assim, olha, crescer e multiplicar. Um poder de governo foi dado sobre ele. Então o homem nasce com uma semente de governar. Nós nascemos com... Essa é a nossa identidade, trazer governo para a terra. Hoje a gente empreende. Nós temos alguns empreendimentos, porque eu tenho trabalhado isso na consciência da igreja, na mente dela, e a gente tem trabalhado, hoje a gente está até preparando um projeto. Qual é o projeto? Nós vamos assistir todos os empresários da nossa igreja, dando suporte com a questão emocional, com a questão da gestão, de saber gerir melhor. Então a gente está construindo um projeto e a gente vai ter uma disciplina dentro da igreja para poder assistir os empresários, ajudar eles a melhor gerir os seus negócios e poder ter resultados maiores. Porque é papel da igreja isso. Pode contar com a gente, né, pai? Pois é, com o Thiago certeza. tem um projeto desse também, eu acho a que tu parceria já... A gente tem um projeto, né, pai, que é desenvolver também o empreendedorismo. Como eu falei para você lá no início, a gente acredita muito, entendeu? Só que eu também acredito que não existe um conhecimento que ele seja retido. Sim. Todo conhecimento ele tem que ser liberado, ele tem que ser transbordado na vida de alguém de alguma forma. Então, quando a gente toma essa iniciativa, quando a gente entende que nós somos responsáveis pela mudança da sociedade, que nós somos responsáveis pela mudança do próximo, eu acredito que isso fica muito mais claro em um propósito de uma empresa. E a gente trouxe, não foi, pai, um treinamento já para cá. A gente tem muito projeto em pauta, que inclusive esse ano de 2022 vai sair. O Thiago, de onde ele vai fazer as palestras dele, ele mescla muito com a parte espiritual. Sim. E o pessoal gosta, o retorno é muito forte, muito grande na mídia. O retorno... É porque a gente, como eu falei, a gente só traz aquilo que a gente está sentindo. Você, na verdade, está construindo um empreendedorismo baseado em princípios. Em princípios. Né? Eu acredito muito nisso. E eu te nisso. digo, tudo começou nele, em Deus. Ele é a fonte de todo conhecimento, de toda a verdade. E alguém que tenta construir algo na sua vida, seja família, seja uma empresa fora dos princípios, isso não vai ter base e sustentação. Inclusive, eu tenho uma palestra, né, pai, que fala sobre os princípios para uma empresa de sucesso. Os princípios básicos. Lá nós estamos falando sobre identidade, nós estamos falando em bloqueio de sociedade, lá nós estamos falando em crença, nós estamos falando em amor, nós estamos falando em perdão, porque eu acredito que quando você entende sobre a sua identidade, quem você é, depois você parte daqui de um princípio, você vai chegar na família, que a família é a base de tudo, para depois você ter uma empresa próspera. Porque eu acredito 100% de certeza, pastor, que não existe uma empresa de sucesso, uma empresa saudável,
sem ter uma vida espiritual saudável. Não tem. Foi até o que eu falei agora. Exemplo, um gestor, se ele sai para gerir a sua empresa, ele precisa começar a fazer gestão dentro da casa dele. Isso é fazer empreendedorismo com princípio. Porque a família é um princípio bíblico. Um gestor que tem uma vida alicerçada em Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra, tudo que ele vai fazer a partir disso é construir uma empresa baseada no princípio. Um gestor que olha hoje para o seu colaborador e ele decide fazer por esse colaborador, né? Porque o que é amar o próximo? É colocar o interesse dos outros à frente do nosso. Então, quem é o meu próximo? O meu colaborador é o meu próximo. O meu cliente é o meu próximo. E quando esse gestor valoriza esse colaborador, investe nele e, às vezes, muito mais se gasta para ver ele crescer e avançar, isso é empreender com princípios. É a premissa que te fala. Se coloque no lugar do cliente, no lugar do colaborador, que tu vai entender bastante empatia, coisa. Né, pai? Tem que ter bastante empatia aí, que senão... A gente tem bastante projeto dentro da empresa sobre reconhecimento, sobre algumas coisas que faz a gente colocar esses princípios dentro da empresa. Porque eu acredito muito que esse princípio ele muda todo o cenário. E quando o colaborador, quando aquele colaborador da sua empresa entende que a tua empresa existe um propósito, ela sabe onde ela está, ela sabe onde ela vai chegar, é muito mais fácil trabalhar com todos, entendeu? É muito mais fácil todos estar participando aqui da mesma página e todos entender o projeto da empresa. Porque fica muito claro para todo mundo. É muito difícil uma empresa onde o papai acredita em uma coisa, eu acredito em outra, meu irmão acredita em outra e a equipe muito menos. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Não tem como crescer, não tem como prosperar. Não tem continuação, né? E eu sempre digo, visão mais visão gera divisão. Então, quando se tem um propósito e uma única visão, você vai caminhar alinhado. Então, esse é o segredo que eu acredito que precisa estar em uma empresa. Visão, propósito. Que é o que você está mencionando. A gente tem aqui, é notório a força dos evangélicos no Brasil, hoje em dia. Isso é inegável. Se tu abrir um livro, um jornal, a televisão, tudo... Está vendo a influência que os evangélicos têm no cenário nacional. Isso é positivo? Com certeza, né? Nós acreditamos que por meio desse evangelho que se prega, a gente tem visto vidas sendo transformadas. Justamente. Uma sociedade sendo restaurada. Valores que um dia foram esquecidos estão sendo resgatados. Aí que está o segredo. Uma geração. Hoje, o povo evangélico tem crescido de uma forma realmente, né, que a gente vê. O Brasil, daqui a alguns anos, pode se tornar praticamente 50% da população evangélica. 50%? Eu acho que já é, pastor. Ainda não é. Mas ainda não chegou, mas eu já tinha visto isso. Exemplo, se hoje a gente fosse colocar os que estão hoje congregando com aqueles que se afastaram, seria hoje a maior religião. Muito simpatizante. E tem os simpatizantes, né? Hoje 40 milhões estão afastados. 40 praticamente a mesma quantidade dos que estão nas igrejas. E tem os simpatizantes que não vão à igreja, mas eles admiram muito a religião evangélica. Eu sempre digo que Jesus não é nem evangélico nem católico. Né? E eu não consigo ter esse preconceito. Eu acredito que existe uma população cristã, eu acredito que existe, né, muitos católicos que vivem uma vida até mais fiéis do que muitos evangélicos, que realmente vivem uma vida alinhada ao Senhor, vivendo os princípios da palavra. E muitos que não vão à igreja também vivem. Sim, eu acredito que sim. Né? Agora, a Bíblia não diz, ela não nos apoia a não nos congregar. Quando a gente olha Hebreus 10, 25, ele vai dizer que é importante o congregar. Tem que congregar. Porque, exemplo, Jesus manda a gente ir lá em Mateus 6 para o quarto, para o lugar da intimidade. Mas ele espera que a gente saia de lá e vai ter comunhão com as pessoas. E a igreja é manifestar a nossa relação de comunidade, de unidade com as pessoas, é celebrar Cristo de forma como corpo. Que cada um é membro, o cabeça é ele, e quando esse corpo se encontra, está alinhado ao cabeça e vai haver manifestação de alegria. Se tiver 2 ou mais pessoas, eu estarei lá, né? Vai estar lá. Muito forte. Isso é verdade, é forte isso. Nós todos somos cristãos, né, cara? Houve a diferença das igrejas, né? No século XVI, eu acho aí, aquela confusão de Martim Lutero que não quis aceitar na época os mandatários da igreja, na época ele não quis aceitar, e ele então
fez o protestanismo, que ele protestou e chamaram de protestante as pessoas que seguiam Martinho Lutero. E daí veio as outras igrejas, mas todos nós seguimos os preceitos, os conceitos de Cristo, né? Eu sempre digo que Jesus não tem várias igrejas, ele tem uma igreja. Uma só. E não é uma placa denominacional que define essa igreja. São princípios. É isso. São valores do reino. Lá é o nosso templo, né? Como tu falou, nós temos que ter um templo para nos congregar. Para que ali a gente possa, como família, como comunidade, muito bem, se socializar e celebrar ele. Né? Certo, pastor. Muito bom. Bem esclarecedor. Olha só, falamos aqui de tudo, espiritualidade, falamos de política. A galera que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, compartilha com os amigos, que olha, hoje o papo tá incrível aqui. E eu tenho certeza Tô adorando o papo, viu? Que isso aqui vai ser compartilhado, pastor. E hoje a intenção da gente trazer a espiritualidade e trazer isso para o empreendedorismo é a gente também passar para a galera que está iniciando, para a galera que está começando e muita gente que já está nessa caminhada, que esses princípios eles são importantes para a empresa. Eu acho que os princípios básicos para se viver, eles são muito importantes quando você aplica ele na empresa. Porque tem muita gente que está perdida, tem muita gente assim como eu já tive logo no início, quando a gente não estava definido, porque quando a gente começa, a gente começou, a empresa é isso. Tem gente que tem um problema do perfeccionismo. Ainda não vou começar a minha empresa porque ainda não está na hora. Não existe a hora. Existe a empresa que tem que começar e depois daqui com o tempo você vai chegar e vai organizar. Mas você tem que começar. Porque o perfeccionismo também é um problema muito sério no empreendedor. Todo o tempo ele querer começar algo porque tem que estar pronto, tem que estar perfeito, porque a fachada... Esquece isso, cara. Você tem que começar de alguma forma. E esses princípios aqui são básicos para quem quer começar uma empresa. Mas para de perfeccionismo também, porque eu me lembro quando eu comecei, nós começamos na garagem. Em nenhum momento aquilo nos freou a começar. Nós começamos, acreditamos, a gente teve fé que aquilo ia prosperar. E hoje a gente está trazendo esse podcast para a galera aí. Quem não se inscreveu, se inscreve lá, que o negócio vai esquentar ainda. E o ministério do pastor Alex é completo. Nós temos a igreja Paixão por Almas aí que está fervendo, tá mesmo? Em breves ela é muito falada a tua igreja. Bem, hoje a gente tem em breves Macapá, Belém, Portel, Bagre. Olha aí. E nós queremos estar em todos os estados da nação. É um ministério Esse é o projeto completo. futuro. O Thiago falou aí sobre... Estava mencionando sobre a questão agora... acabou de falar sobre princípios, né? E assim, uma coisa que eu quero até ressaltar, eu acho muito bacana hoje o projeto que tu tens realmente desenvolvido, que vocês têm desenvolvido como empresa, porque eu acredito que isso é reino, é igreja. Às vezes a gente fica com aquela ideia de que o que é igreja? Não, eu ir numa placa denominacional e... Não, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo do chamado para fora. Então, o que é a igreja? Essa empresa é uma igreja. E nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser padre, mas todo mundo foi chamado para fazer da sua profissão, seu campo missionário, onde você vai poder, por meio da sua vida, do seu testemunho, influenciar a vida de outros. Aqui não deixa de ser um templo Aqui também. é um templo, porque na verdade o verdadeiro templo somos nós. Isso. Deus não habita numa estrutura física, Ele habita no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, o projeto que a TJ vem desenvolvendo, eu acredito que tem sido muito importante. Quando você traz os princípios, isso respalda vocês diante das pessoas, porque elas sabem que não só começou em vocês, mas existe uma base, um fundamento que é Jesus, ao qual vocês decidiram se posicionar, e ele tem sido a base que tem sustentado esse lugar. Como o Thiago falou, isso aqui, né, foi Deus, não fui eu, foi Deus. Como nós, antes de entrarmos aqui no podcast, a gente estava já nesse papo, e é importante hoje testemunhar, poder publicar que o Senhor tem sido a base do que vocês realmente têm edificado. Porque às vezes é inexplicável, né? Porque o crescimento foi muito rápido e às vezes a gente fica assim meio... A única explicação é Deus, a vontade de Deus em agir na vida da gente. Mas a gente sempre deixa isso muito claro, entendeu? Isso para mim é muito claro, e quando isso se torna claro para mim, eu preciso deixar para o mundo que isso é simples, entendeu? Eu tava falando, a gente fez um podcast à parte, não foi antes? Sim. Nós fizemos aqui 1 hora antes, que estava resolvendo algumas coisas aí, a gente bateu um papo aqui, e eu tava falando pro pastor Alex, porque isso aqui, sem Deus, isso aqui não era nada, não tinha como eu construir um templo desse, como ele falou, uma estrutura dessa sozinho, isso aqui seria
eu seria muito egoísta falar que isso aqui foi por mim. Não, isso aqui foi a mão de Deus o tempo todo sobre esse lugar. E sem ele nada disso seria possível. Nós não Eu estaríamos defendo aqui. muito a empresa família. Sim. Eu acho que a empresa família ela prospera muito mais rápido do que a empresa sozinha, na minha impressão, né? Na minha humilde impressão. Não, mas isso é uma verdade. Quando a gente, que eu mencionei agora, quando se existe uma única visão em relação a isso, não tem como não dar certo. Né? Se a família está ali focada num propósito, porque muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de coisas para poder entender que a causa precisa ser muito maior do que a nossa razão. Isso. Né? Então eu acredito que quando a família se une, coloca um propósito alinhado no princípio, porque o princípio ele fala de algo que é autêntico, que a partir daí se inicia. Não, eu baseei nesse princípio, mas existe uma outra fórmula. Não, ele é único. Então quando a gente se estabelece no princípio da palavra, não tem como ter várias visões, vai ter uma visão única alinhada. Tranquilo. Quem foi o pastor isso que falou mesmo. para ti que vinha o Martinho Carmona? Não vai estar, vão estar na cidade, né? Há pouco, esses dias aí. É? Algumas autoridades. Mas não foi o pastor Alex? Não, foi outro pastor. Ah, tá. Porque o Martinho Carmona também é muito forte nas pregações dele. Sim. Né? Um cara jovem, né? Já passou por uma O parte... pastor Martinho, ele teve uma chamada muito grande para a área governamental, né? Ele é um pastor político. Porque eu digo assim, alguns vão ser chamados para ser pastor de tempo integral, que é o pastor que foi chamado com a finalidade de estar na igreja servindo, cuidando. Outros vão ser chamados para a área do governo. Eu acredito que ainda nós precisamos melhorar aqueles E que Deus precisa desses pontos no Claro, governo. a gente precisa melhorar os missionários que a gente tem enviado para essa bancada evangélica, porque a gente ainda lida com alguns que não têm se posicionado corretamente, mas existe alguns que têm. E isso tem ajudado muito com que algumas coisas sejam alinhadas, algumas decisões não vão para frente, que viriam afetar diretamente a família, a igreja. Por quê? Porque tem alguns homens que estão ali, né? Entenderam que o chamado deles era na área governamental, que é uma das 7 áreas de influência, e eles estão representando o Senhor naquele lugar, né? Votando em projetos sérios, desaprovando projetos que viriam de alguma forma afetar a estrutura familiar. A importância deles estarem lá. O Martinho Carmona ele defendeu uns projetos aí justamente para proteger mais a cristofobia, que estão chamando agora, né, de pessoal perseguir os cristãos. Sim. E ele defende muito isso na Assembleia. Ele é um pastor que ele não teve muito na frente do ministério, porque, como fala o pastor Alex, ele foi para a parte política. Governamental, né? Porque ele foi chamado, ele se converteu em 74, ele estava com 18 anos. Quando foi em 88, ele foi foi ser pastor. Quando ele conseguiu assumir como pastor, quando foi em 95... 6 anos, 7 anos depois, ele colocou o nome dele na prova social, que a gente fala, né, na política, e ele passou. Desde 95 até agora, 27 anos praticamente, pelas contas, né? Ele está lá, está fazendo a parte dele lá, né? Pela bancada evangélica, como a gente chama. É um representante nosso. Assim como milhares que estão aí, né? E essa política vai aumentar mais, porque, como eu te falo, a força evangélica está muito forte no Brasil. Eles vão eleger, como eu te falo, tem que ter uma linha para eleger os líderes políticos, né? Sim. Não pode ser. As igrejas têm se preparado muito politicamente, né? Isso. Tem se organizado. Que bom. E isso traga um reflexo da bancada crescer. A gente sabe que tanto na Câmara Federal quanto no Senado, a gente vê que hoje há uma representatividade da igreja. E a gente tem certeza que a instituição família vai continuar sendo defendida, cuidada, entendeu? Porque, como a gente falou no início, é a base de tudo. Sim. Porque a gente é educado hoje em dia pelos exemplos, não é pela rigidez. Pelos exemplos. Se eu tenho uma família que me deu exemplo, eu vou ser uma pessoa daquela forma, daquele jeito, temente a Deus, seguir os preceitos, os conceitos que Cristo deixou na terra para nós, né? Quando o Provérbio 22,6 vai dizer: ensina a criança no caminho, para que quando ela cresça não se desvie. Existe uma diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho. Ensinar o caminho é dizer: olha, vai lá na escola que é o certo, mas o pai não deu exemplo. Isso. Ensinar no caminho, eu vou fazer, meu filho vai me ver fazendo e vai seguir. Exatamente. Então nós precisamos ensinar no caminho.
Tá certo, pastor. Dando exemplo. É isso aí, show de bola, viu? Falando de política, falando de tudo. Mas vamos falar o seguinte. Eu ficava aqui a noite toda. Independente de quem vai ser o presidente, quem vai assumir. Estamos aqui, pai, hoje Bora à dar frente. uma rodadazinha de chave aí. Vamos virar a chave agora aqui. Vai assumir, vai assumir, que Deus escolha o melhor para assumir essa nação. Eu tenho certeza que Deus vai escolher o melhor para a população e que seja feita a vontade dele. Mas nós estamos aqui à frente de um pastor empreendedor, né? Fala pra gente do novo projeto. Eu tava vendo aqui, pastor. Você tá com uma faculdade, uma escola. Sim. Uma escola na cidade. Você tem o restaurante e você tem a gente tem uma loja de pijamas uma também, loja de né? pijamas. Até eu queria um pra mim, mas vende pra grandão também. Vende, todo O tamanho. papai falou que ele gosta de pijama Tá também. certo. Já ganhou um cliente aqui no Então podcast. vamos lá Vou conhecer o Amanhã. meu estilo de dormir. Amanhã eu... Tá certo. Fica Eu lá vou lá. atrás do nosso restaurante. E pastor, desses novos projetos, fala pra gente aí como foi trazer essa escola pra Capa Breves, porque aqui você tá entrando já na área da educação também, né, cara? Então é uma área muito forte. É uma área que tem tudo a ver com tudo que a gente desenvolveu até aqui. É um dos 7 pilares que ele falou que está começando a mudar no Brasil. Hoje, a escola, a educação, como eu falei, ela é uma das 7 áreas que influenciam uma sociedade. Então eu fui estudar um pouco sobre as 7 áreas e eu comecei a trabalhar a igreja para a gente poder ter esse entendimento, essa visão de poder exercer as 7 áreas. Então, quando a gente decidiu trazer a escola, não foi só por uma questão de empreender, principalmente porque eu acredito que é por meio da educação que a gente pode preparar uma geração. Exemplo, se a gente sonha em querer uma Breves melhor, nós precisamos, por meio da educação, ensinar no caminho, como eu falei, os nossos alunos. Eles vão crescer no ambiente, porque é uma escola com princípio cristão, eles vão crescer nesse ambiente, conhecendo princípios e valores. Talvez eles, pelo pai, não tenham entendimento, não conhecer o princípio, ele não aprendeu, mas a escola vai entrar nesse déficit para ensinar. Então, nós fizemos um projeto. Qual é o projeto? Começar na infância, na educação infantil, e ele sair de lá na universidade. Então, hoje nós começamos na educação infantil, de 2 anos até o 2º ano do Fundamental Menor, mas a cada ano nós vamos seguir as turmas até o ensino médio. Nós também trouxemos uma franquia, que é a Multi-Ensino, que ela tem mais de 2.000 cursos profissionalizantes e técnicos e um curso de inglês. E trouxemos a UNAMA. Então, ou seja, ela vai entrar com 2 anos e ela pode sair de lá formada. Eu vou acompanhar a vida desse aluno durante toda a fase dele, para que quando ele faça a escolha do curso dele, ele já faça a escolha baseada numa direção que Deus trouxe para ele. Não, ele foi chamado para ser médico, ele foi chamado para ser advogado, e quando ele chegar nessa profissão, ele não vai ser só o profissional, ele vai fazer da profissão o campo missionário dele. Que legal, cara. Então o projeto tem a ver com isso. É porque tem muita crença nisso aí, né? Hoje a gente conhece muito médico que não é médico porque ele escolheu, porque Sim. o pai era médico, o avô era médico e outras profissões também. E a gente quer que ele entenda da parte de Deus, porque Deus criou cada um de nós para algo com muito definido. E quando a gente tem esse entendimento do nosso propósito, a gente não vai fazer cursos, né, por uma indicação de alguém, a gente não vai escolher uma profissão porque eu achei que vai dar dinheiro, não, a gente vai escolher uma profissão porque eu fui chamado para exercer a minha missão nela. Então a escola nasceu baseado nisso. O restaurante é uma cozinha compartilhada, nós temos várias cozinhas dentro do mesmo restaurante, onde a gente vende vários tipos de produto, o hambúrguer artesanal, a yakisoba, né, a comida japonesa, o churrasco, o açaí. E aí o nosso projeto, a tendência é a gente aumentar. Vamos fazer uma praça de alimentação no lado, e lá vai ter, né, a sorveteria. Porque o que a gente quer? Que a pessoa chegue num lugar e ela encontre todo tipo de produto que ela deseja comer. Na área de alimentação. Na área da alimentação. Mas o objetivo principal é porque eu tinha muitos jovens que não tinham emprego. E aí eu já ajudava eles financeiramente, mas eu via que a gente só estava dando, né, algo pronto. Então o que foi que a gente teve a ideia? Orando, tivemos uma direção, o empreendedorismo era uma área que é uma das 7 áreas de influência, a gente decidiu abrir um restaurante para gerar emprego. E hoje a gente tem, né, já uma equipe de colaboradores que aprenderam a cozinhar lá, que foram ensinados, a gente trouxe gente para treiná-lo. E hoje o restaurante é um lugar que tem dado oportunidade para as pessoas. Muito e a bom. loja Tem só crescido, né? Só crescido. E o objetivo no futuro é a gente tornar ele uma franquia. E exemplo, onde a igreja abrir, o restaurante vai estar lá. Aonde a igreja abrir no município, naquela cidade, a escola também vai estar lá. E a loja de né? pijama? E a loja de pijama, um projeto da minha esposa, né? Ela tinha um projeto de abrir algo que
pudesse trazer essa questão do conforto, da questão do pijama, do acessório da cama, tudo. E aí nós começamos o projeto. Hoje é a única loja da cidade que só trabalha com... É inovador, né? Foi o que o papai falou. Ele falou, todo ainda tipo. não tinha visto. Ainda Pijama, né, pantufa, tudo que você imagina na área de pijama. É a parte melhor quando tu passa o dia na tua igreja, o dia no teu empreendimento, quando tu chega em casa cansadão, a gente vai chegar lá para as 9 horas em casa hoje. Aí chega lá, é o horário que te pula dentro do pijama, bem cheirosinho, né? Pula, toma rede. Você ainda não viu o senhor de pijama, pai. Porque não tinha uma loja lá. lá. Dá o convite para ele lá. Depois tu me manda as fotos desse pijama que eu quero ver. Qual é o pijama que ele vai usar? Eu vou escolher um pro senhor. Lá vai. E pastor, é muito bom, né, cara, saber que o seu empreendimento, ele não é voltado só pela parte empreendedora. Aí tem algo aí espiritual, é o que eu sempre falo, tem algo voltado aí pro próximo. Quando a gente entende que nós somos mordomos, a gente tem que servir. A nossa vida é servir, eu sempre falo isso, papai. A gente está aqui nessa loja aqui 24 horas servindo a população, servindo aquele cliente que chega aqui. E a gente faz o melhor, a gente tenta nos doar o máximo por esse negócio. E às vezes não é nem um atendimento, né, Thiago? Às vezes eu já peguei aqui o Thiago, às vezes não estava nem vendendo, ele estava conversando, o cara cheio de problemas na frente. Mas foi isso que eu falei, ele fez desse lugar o campo missionário. O propósito a venda é a consequência. Mas o cliente que vem aqui, ele vai comprar um carro muitas vezes para suprir uma carência afetiva. Você dá a ele uma palavra que vai trazer restauração para a área emocional e ele sai com o carro dele. Ou vice-versa. Realizando um sonho. Ele veio comprar o carro, eu comecei a pregar, ele não comprou e foi embora. Pois é. Tá vendo? Tem duas portas aqui, uma aqui e uma ali, né? Às vezes eu deixo ela entreaberta para me passar aqui pro outro pátio. O cara entrou para comprar um carro aqui, aí eu vou passar para lá, ver como é que tá o negócio da conversa aí. Uma conversa totalmente ao contrário e tal, o cara contando a história dele, a vida dele, café, eu passei de volta, o mesmo papo. Aí eu fui, a terceira vez que eu passei, não vou mais lá. Aí quando ele, mas uma hora depois, eu acho que o cara saiu por ali, foi embora, eu cheguei aí, Thiago, disse, não, ele passa amanhã que ele vem conversar sobre o carro. Se vocês não conversaram sobre o carro, uma conversa totalmente entrou na área espiritual, entrou na área... Mas isso é uma empresa trabalhando debaixo de propósito. E ele estava com um problema seríssimo. Porque o que acontece? O que a gente fala sobre o processo da venda? O processo da venda, eles são 7 processos para te chegar na venda. Tem gente que acha que venda, tem gente que acha que nasceu para ser vendedor. Não existe isso. Ninguém nasce sabendo fazer nada, tudo é desenvolvido, o coração é ensinável. Então o processo da venda ele nos ensina isso. Mas o levantamento de necessidade, para mim, é a principal parte do processo da venda. Não é a prospecção, não é o fechamento, não é o pós-venda, é o levantamento de necessidade. Porque eu já tive cliente que eu fui fazer o levantamento de necessidade e eu descobri que nem carro ele precisava comprar. Então, o que sentido tem eu vender um carro para ele se não é aquilo que ele precisa? Muitas vezes ele precisava de uma palavra. Ele precisava que, sei lá, eu contasse uma experiência da minha vida que eu passei para ele, eu salvasse algo que ele estava achando que estava perdido. E ele achou que o carro ia preencher aquele vazio e não vai preencher. Vai trazer uma dívida para ele, talvez. Vai trazer algo que ele, no futuro, ele não vai conseguir entender porque ele fez aquilo. Então isso para mim não tem sentido. Se você entrou comigo para fazer algo e a gente começa, e eu fazendo o levantamento de necessidade, eu vejo que o teu problema é outro. Então eu vou tentar te ajudar no teu problema. Aqui a gente está para resolver, atender. A gente não está para vender. A gente primeiro entende para poder atender, não atende para depois entender, entendeu? Então a gente entende todo o cliente, a gente faz o levantamento, a gente conversa para a gente descobrir realmente o que ele precisa. Que muitas vezes não é o carro, é uma palavra. E a palavra que você deu para o cliente vale muito mais do que 1, 2, 3, 4 carros. E no futuro ele vai comprar o carro contigo, tu pode ter certeza. Sim. Eu tenho clientes que levantam e olha, eu não vou comprar agora, mas eu tenho certeza que daqui a 3 anos, quando eu puder comprar o meu carro, eu venho te procurar. Obrigado e foi embora. E depois de 3 anos esse cliente veio. A gente está há 6 anos. Já tive cliente que veio conversar comigo, depois de 2 anos veio comprar o carro ao seu moto. Eu estava aqui guardando, lembrei dele, entre, fique à vontade. Se não for o momento, mais 2 anos, não tem problema. Mas se for o momento, amém. Eu também quero vender. Entendeu? Então a gente, tratando dessa forma, eu acredito que a gente consegue fazer o vender sem querer vender. Mais do que vendedor, você é um semeador. A gente semeia. E toda a semente, ela traz uma colheita. Ela traz uma colheita. O Salmo 126 vai dizer que aquele que leva a semente com lágrima voltará colhendo seus feixes com alegria. O plantar sempre vai falar de lágrima, de dor, mas a colheita ela fala de alegria, de celebração.
né? E quando tu te posiciona dessa forma, tu não é só o empresário, o empreendedor, tu é o ministro de mercado. Sim. Tu fez da tua empresa, a tua igreja, o teu campo missionário e a tua responsabilidade. Quando a gente tem um entendimento espiritual, nós nos tornamos responsáveis espirituais pela vida daqueles que estão debaixo da nossa cobertura, como colaborador, funcionário. Então, eu acredito que Deus tem entregue essa responsabilidade a vocês, de não só fazer negócios, de não só vender carro, mas de poder levar o reino de Deus para o coração das pessoas. Eu acho que o carro foi a forma que eu encontrei de fazer o meu negócio. Sim. Eu uso o carro para o meu negócio, mas isso não é o objetivo. Não é vender o carro, e sim transformar a vida, tá abençoando. Gerar felicidade. Né? Gerar felicidade. Eu já tive um cliente aqui, Alex, que entrou aqui comigo para comprar um carro seminovo. No final ele falou que o sonho dele é ter um novo. Eu falei, por que tu não compra um zero, cara? Ele sentado dentro do meu seminovo. Poderia ter vendido. E ele foi, deu uma volta, passou uma semana com o meu carro. Depois ele voltou, Thiago, então me ajuda a comprar o zero. Eu não vendo zero no momento, eu não vendia. Eu te ajudo sem problema nenhum. Ele foi, nós encontramos o carro dele, zero a pronta entrega. No ano passado estava bem difícil essa entrega. E no final a esposa dele parou aqui na frente da loja e me agradeceu. Eu fiquei feliz por ele. Porque naquele momento eu ajudei ele a comprar aquele veículo zero. Eu tenho certeza que esse atendimento, eu não vendi o carro para ele, mas eu participei do sonho dele. E para mim isso é o suficiente. Eu participei de uma história e eu tenho certeza absoluta que quando ele pensar em trocar esse carro, ele vai me procurar. Tem que ter o cuidado de não causar infelicidade de ninguém, porque tem no livro de Jeremias 29:11 ele fala, né? Eu conheço teus planos. Eu não vou te causar prejuízo. Eu não vou te deixar sofrer por prejuízo, né? Por danos. Entendeu? E a gente tem que partir desse princípio. Que é muito forte. Que a gente tem que ir todo o tempo pensando que o caboclo ele está com um plano para ser feliz. E a gente trabalha com sonhos, né, cara? A gente que mexe com o sonho das pessoas, a gente tem que ter essa preocupação. Isso é muito claro pra gente. A gente tem que ter esse entendimento e não tornar sonho em pesadelo. A gente fazer de tudo. Tem que ter outro produto bom que também a gente visa lucros, né? A gente não vive normal, só, é uma empresa. É uma empresa e nós visamos o lucro, porque nós temos que nos manter nossos funcionários. E é muita gente que depende daqui, mas com qualidade. O Thiago falou uma coisa muito interessante, uma palavra-chave, mordomo. O que é a mordomia? Eu entender que tudo que eu tenho não é meu, é dele. E eu vou fazer boa gestão naquilo que ele me confiou. Sim. Vai servir para ajudar as pessoas. Vamos doar. Vai servir para alcançar pessoas. Então, Deus nos chamou para ser mordomos. Tudo é dele. Ele criou tudo, nada é nosso. Nada. E quando a gente tem essa mentalidade, nós não vamos segurar para nós. Não. Nós vamos compartilhar. Isso vai ser uma semente que vai trazer multiplicação para a nossa vida e vai abençoar a vida de outros. Porque foi para isso que ele nos chamou. Exemplo, por que alguém tem que ganhar dinheiro? Por que alguém tem que ser rico? Alguém que quer ser rico, só porque quer ter dinheiro, está querendo ter dinheiro pelo propósito errado. Nós precisamos querer ter dinheiro para ajudar pessoas. Esse é o propósito de vida que alguém pode ter. Correto. Eu acho que seria, eu fico imaginando assim, não sei se vocês vão me entender, a pessoa que às vezes, tem muita gente que a gente chama de ateu, né? A nomenclatura que dão é ateu, né? Ele se acorda de manhã, ele está rico já, ele vai dizer, a quem eu devo essa riqueza? Eu estou bem, estou tranquilo, estou confortável, mas a quem eu devo? Eu não sei, tem um pensamento meio vazio, né? Porque a gente tem que ter, né? Eu digo, eu estou nessa situação, eu estou nessa situação porque eu devo a meu Deus. Eu tenho que seguir as regras dele, né? O que ele nos ensinou, para mim poder alcançar um pouco da felicidade lá na frente, um pouco da prosperidade, do conforto, né? Sim. É isso que eu acho. Olha, o texto de João 14, 13, 14, ele vai dizer, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o meu nome seja glorificado. Deus, não é que ele tenha uma necessidade de ser afirmado, mas quando ele nos dá algo, quando ele faz algo, é para que ele seja reconhecido. Ele quer ser apresentado às pessoas como aquele que pode fazer, pode mudar, pode realizar. Então, tudo que ele nos dá tem um propósito, revelar quem ele é. Então, aquilo que ele faz é como o senhor falou. Alguém que acha que tudo é fruto da sua mão, do seu trabalho, vai ter gratidão a quem? Fica vazio o negócio. E eu sempre digo que a gratidão é o princípio da multiplicação e do milagre. Porque quando Jesus pega os pães e os peixes na multiplicação, o que ele olha para o céu e diz, Pai, eu te dou graça. E a Bíblia diz que aquilo se multiplicou. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, que estava morto já há 4 dias, o que ele fala? Pai, eu te dou graça porque você sempre me ouve. E chama Lázaro para fora.
E a graça, que é esse poder que a gente não merece, mas ele nos deu, é o maior poder do mundo. O maior poder do mundo é a graça. O poder do mundo é a graça. Uma vez eu escutei falar bem assim, tu já viu o empresário sem graça? Aí, como é um empresário sem graça? O empresário que não nasceu com a graça. Existe? Existe. É verdade. O cara e não ainda tem graça. existe a desgraça, né? Aí o cara fala bem assim, mas tu vê riqueza no cara, tu vê riqueza. Mas aí, tu viu graça nele? Não, ele é sem graça. Sabe por quê? Porque ele tem riqueza, mas não tem a graça de Deus. Tem riqueza porque trabalhou muito. E isso, existe uma divisão muito grande. Então, a gente entender que a graça é o que Deus deixou de mais maravilhoso, mais poderoso. Que eu não merecia. Não merecia estar aqui. Nós não merecíamos ter o amor dele. E a graça, ela não vem por um merecimento. É dom dele. Eu não posso me vangloriar pela graça, porque não foi eu que produzo ela. Mas é dom de Deus sobre a minha vida. E é por meio da graça que hoje a gente pode sonhar com a eternidade. E se ela veio em ti, meu, te prepara que o céu é o limite. O céu vai se abrir e o favor de Deus vai te alcançar. Olha aí. Forte. Forte. Aqui nós entendemos. O Thiago, ele tem um... Só um momento aí, Thiago. O Thiago tem uma coisa que ele fala pra mim que eu compreendo ele. Às vezes ele fala assim... Pai, eu não consigo entender como é que o cara chega na empresa dele. Parece que tá feliz tudo, mas ele tá em desavença com o irmão dele lá na casa dele. Ele está em desavença com o fornecedor dele. Está brigado. Discutiu com o cara no trânsito. Eu acho que para a gente ter paz empresarial, no caso aqui na nossa empresa, uma paz aqui no empreendedorismo, aqui, como a gente fala, a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar perdoando todo o tempo, a gente tem que estar se desculpando. Eu acho que é assim. Porque o perdão liberta. Tem sentido para ti isso aí? O perdão, o que é a palavra perdão? É o aumentativo de perda. Perda grande. Perdão. Né? Então, o perdão é uma chave sobre a nossa vida. Muito forte. O perdão é a asepsia da alma e a alforria do coração. O que é perdoar alguém? Voltar a amar ele. Seria esse resumo. Porque às vezes a gente diz assim, eu até perdoo, mas é tu lá e eu aqui. Já imaginou se quando a gente pede perdão para Jesus, ele dissesse, eu te perdoo, José, mas é tu lá e eu aqui. Aí já não é perdão, é desculpa. Não, aí a gente não ia querer, né? Porque quem que vai querer estar distante dele? Então o perdão é você voltar a amar a pessoa que te decepcionou. Isso é verdade, é bem... E o perdão, ele é incrível. Eu falo muito sobre o perdão. Eu tive essa experiência. O perdão, ele não liberta quem você está perdoando. Ele liberta você mesmo. Claro. O perdão, ele te traz ele te traz uma liberdade tão grande que depois que você libera o perdão, você fica leve. E muitas vezes, nem todo o tempo, muitas vezes eu preciso perdoar o papai, mas não foi eu que causei mal para ele. Sim. Ele me causou mal, mas ele queria o perdão. A Bíblia fala lá, qual é a melhor... Existe. Não que ele me cause, né, pai? Sim. Mateus 18:15 é a melhor forma de se resolver um conflito. A Bíblia diz, se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele e o adverte. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não te ouvir, leva a igreja. Ou seja, fala a liderança e ele vai intervir. Então, é a melhor forma de você resolver um problema. Então, mas eu não vou perdoar porque foi o cara que me fez. Porque eu digo assim, quando você não perdoa, é como se você entrasse numa jaula, numa cadeia, fechasse ela e jogasse a chave fora. Você virou um prisioneiro, né? Então, aqui a gente chega à conclusão que toda empresa, uma empresa sem a parte emocional de todos que estão ali naquele lugar, sem a parte espiritual, não existe uma empresa, né? Não existe uma empresa sadia. Eu acredito que toda empresa, ela tem que estar alinhada com o seu espiritual. Eu acho que todo empreendedor, qualquer pessoa, acho que para ela ter uma vida tranquila, uma vida em paz, acho que a gente tem que ter essa espiritualidade bem alinhada. A gente tá bem definido o que a gente está buscando, a quem a gente deve honra e o que a gente veio fazer aqui. Isso aqui eu acho que é o principal para a gente manter uma empresa sadia. Tu até tem um negócio aqui que tu fala aqui, né? Então podemos dizer que espiritualidade sadia, empresa sadia. Ou vice-versa. Com certeza. É isso. Uma empresa que não tem uma saúde emocional e espiritual é uma empresa doente. Concordo plenamente, pastor. Isso aí é o... E um assunto aqui, pai, que eu sempre vou... Estamos chegando aqui a 1 hora, acho que a gente ainda tem... Tem aí, Tiagão? Mais uns minutinhos. O papo quando é bom é assim, viu, Tiagão? Passa rápido, né? Olha só, Sim, Alex, tem um papo aqui muito interessante, que é falar sobre a igreja empreendedora, tá? A igreja, a gente sabe que ela tá ali para trabalhar a alma,
tá ali para trabalhar a parte espiritual. Mas uma empresa que também empreende, que ela traz também essa questão financeira, a questão social, como você falou. O restaurante agregado com a empresa, o que é que ele vai gerar? Emprego. E tem muita gente que acha que a empresa não pode empreender. Que a empresa ela não pode. Acontece muito isso. Que a igreja não pode ser empreendedora. A igreja ela tem que ser exatamente ali para cuidar das almas e tudo mais. Qual é o seu ponto de vista sobre uma igreja empreendedora? Porque eu, particularmente, eu sou fascinado pelo empreendedorismo. E eu vejo, como você falou, o restaurante com a igreja ele gera oportunidade. É uma igreja empreendedora. A escola com a igreja gera. Como eu falei, a igreja ela precisa ser uma incentivadora em relação a isso. Porque a gente vive hoje um desafio muito grande na questão da igreja. Existe a teologia da prosperidade, que hoje tem sido muito presente, que é uma igreja que tem a mentalidade apenas de levar o fiel a uma consciência da contribuição dele. Eu não acredito que esse deveria ser o perfil da igreja. Eu acredito que a igreja precisa ser... ela vai ativar o potencial das pessoas, ela vai revelar o coração delas, ela vai trazer para esse fiel aquilo que ele não consegue enxergar, por meio da palavra, por meio das habilidades que eles estão lá. Por exemplo, a pandemia, né? A pandemia na nossa igreja, ela foi um momento de desafio pela questão da saúde, pessoas que a gente perdeu, mas quando a gente olha para a questão de empreender, a pandemia ela foi uma chave, porque tinham pessoas que não tinham habilidade, que não achavam que não tinham habilidade, mas começaram a desenvolver algumas habilidades para isso se tornar uma renda, e hoje isso se tornou o meio de renda dessa pessoa. Ela não só na pandemia começou a fazer aquele bolo, aquele artesanato, aquela venda, mas ela na pandemia se descobriu e dali para frente ela começou a empreender. Então a igreja, como eu falei, ela precisa hoje estar orientando seus fiéis, ela precisa se equipar hoje para poder melhor servir os seus fiéis e ativar o potencial que já está na vida deles, mas que eles não conseguem enxergar. Então eu acredito que a igreja ela precisa ter esse espírito empreendedor. Ela muito precisa bom. Despertar na vida das pessoas, abrir os olhos dela para que isso possa realmente desenvolver o ser humano e possa muito gerar bom. Oportunidade para as pessoas. O empreendedorismo e a política vai ter que fazer parte da nossa vida, que não tem mais jeito. Não tem como. A igreja e o empreendedorismo elas estão ligadas. Estão ligadas. Tranquilo, né, cara? Que bom. Muito que bom. bom que vai estar mudando esse pensamento da sociedade, né? Da sociedade cristã evangélica. Está mudando muito esse pensamento no Brasil todo. É tipo assim um movimento que está crescendo cada vez mais. E isso é bom. O problema antes era, como eu falei, endemonizaram, né? A política e o empreender. E aí se fecha em quatro paredes e o que é a igreja? Aí ir para um templo e ali fazer 1h30 de programação. Não, isso não pode se definir como a vida do cristão. É muito mais além que isso. Não, aquilo ali é só uma forma da gente publicar o que a gente já vive no dia a dia. Então, hoje é um tempo de resgate. Eu acredito nas 7 áreas de influência. O empreendedorismo é uma das 7 áreas. E eu defendo essa ideia, que é um princípio. E a Bíblia está cheia de homens que empreenderam, de homens que conseguiram realmente, por meio daquilo que Deus deu como sabedoria e entendimento, ajudar muitas pessoas. E esse deve ser o coração da igreja, que é o coração de Cristo. Do best-seller, o maior livro lido no mundo todo é a Bíblia. Ela está atual. Ela foi escrita há mais de 2000 anos, mas ela é atual. Mais lido e mais vendido, né? Mais vendido. E atualíssimo. E todos os livros estão baseados na Bíblia. Sim, sim. Todos os livros que eu já li. Eu acompanho muito. Ela é o manual de conduta, né? Eu acompanho muito a leitura do Tiago. Eu sou católico, ele é evangélico, meu filho. A gente se dá muito bem, muito mesmo. A gente lê a Bíblia da forma que ele lê, ele me explica da forma que eu leio. Da forma que interpreta. Porque tem uma certa parte na Bíblia, né? Um exemplo, são 73 livros católicos, né? Na Bíblia, e são 66 evangélicos, sim. Né? Aqueles livros que foram escritos, que eles dizem não canônicos, né? Que foram escritos no Egito, quando os hebreus eram escravos do Egito, foi escrito o livro de Tobias, Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, né? Sabedoria. Foram 7 livros ali. Judite, 7 livros ali dentro que foram escritos lá,
que depois da reforma de Martinho Lutero eles não aceitam como livros canônicos. Eles leem e servem como exemplos, mas não como livros canônicos que diziam que eram escritos e influenciados por Deus, né? E na nossa já é o contrário. Mas isso aí não influencia em nada, tranquilo. Eles nos orientam da mesma forma como orienta ele, orienta a mim. E a gente vive numa comunhão tranquila, né, meu filho? Muito bom, a gente vive em paz. Muito importante. É isso que deixa essa empresa... Esse é o segredo dessa empresa. Deixa essa empresa fluir. O segredo, tem muita gente... A TJ tem algum segredo? Não, o segredo aqui é o amor. Não, tem que ser, tem. Tem. É Cristo. O segredo aqui é o amor. Porque eu sempre digo, Deus é amor. Jesus não é uma religião, ele é um estilo de vida. Quando ele se torna homem, ele nos deixa exemplo para tudo. Ele estava dizendo, eu estou ensinando vocês no caminho. Olhem para mim, me imitem e vocês vão ser melhores a cada dia. Nós somos imagem e semelhança dele. Sim. Quando a gente decide ser igual a Cristo, a gente tem que caminhar como ele. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. É uma decisão. É um estilo sabia? de vida, né? Como toda decisão, a gente tomou essa decisão. E graças a Deus, né, pai? Estamos aí nessa caminhada. Não, olha, quem me falou aqui do pastor Alex aqui foi meu amigo Thiago aqui da... Thiago é minha ovelha. Thiago Rec Thiago Produções. Rec. Ele me falou, Agora Rec de breves para o mundo, viu? Para o mundo. Te prepara. Já há um tempo, ele já vem, né, desenvolvendo trabalhos em outros lugares, é um ótimo profissional, um cara que eu tenho um amor muito grande. Ele e a família dele são ovelhas E quando especiais. ele for, ele já sabe, quando ele ligar, ele tem que vir. Tem, né? Tem que vir. Ele Ele anda furando por aí, anda. Ele já me falou da força que tem lá dentro da paixão por almas. Da hora do pega pra capar mesmo, das tuas orações, das tuas coisas lá, eles falam que é muito Eu estou lhe forte devendo lá. uma visita, Tá pastor, lá. eu vou estender a visita a todos vocês aqui. Eu estou devendo uma visita porque eu sou da quadrangular lá do pastor Djalma. Sim, pastor, sim. tem um líder Gente também, boa, que é o pastor pastor Djalma, que é um cara que tem me acompanhado aí nos últimos 3, 4 anos, que ele está aqui em Em breve. nome de Deus, gente. Mas estou boa. devendo uma visita do pastor Alex, eu vou lá. Eu também. Preciso ir lá. Eu também. E deu para observar aqui que eu não o conhecia assim pessoalmente, né? Eu enxergava ele, mas é latente a humildade dele, o conhecimento e o poder que ele tem sobre o que ele faz. Eu fico muito feliz, viu, da tua visita aqui. Eu me sinto honrado mesmo de tê-lo recebido Tem um cidadão, neste podcast. A cidadão honra é brevense, minha, né? como pastor. Poder ser convidado por vocês. Cara, e mais uma entrevista aqui incrível, tá? Estamos chegando ao fim do nosso podcast. E como todo final do podcast, a gente tem um momento aqui para finalizar, pastor. Vire para aquela câmera lá, Tiagão, ali, tá? Para aquela câmera, pastor, hoje, qual é a mensagem que você deixa para todos os empreendedores que já estão no mercado e os jovens que vão entrar? Porque eu acredito que o princípio é para os dois. E qual é a mensagem que o senhor deixa para esse empreendedor que está assistindo a gente ali hoje? Quero agradecer a oportunidade de poder hoje, né, declarar sobre a vida daqueles que compartilham desse podcast, desse tempo. Eu acredito que o propósito de tudo isso é abençoar a sua vida. Nós falamos aqui sobre vários temas, né, ligado muito ao empreender. E eu acredito que a base de todo sucesso na vida de um homem, de uma mulher, é Cristo. E é por meio dele que nós vamos conhecer princípios, valores que vão ser a estrutura pela qual a gente vai edificar uma empresa. Então, quero dizer a você, empresário, coloque o Senhor como o centro da sua vida. Ele vai dar sabedoria, entendimento sobre a sua vida, e por meio dessa sabedoria você vai fechar os negócios certos, você vai ter criatividade na sua empresa. Ele é a base de qualquer sucesso. Jesus é o sucesso garantido da nossa vida. Então, assim como a TJ tem experimentado desse sucesso, tem hoje compartilhado com os seus colaboradores, seus clientes, seus amigos e aqueles que têm acompanhado pela mídia social, o segredo, como eu falei para o Tiago, é Cristo. E isso tem sido na minha vida, no meu ministério, isso tem sido na vida deles, e também eu creio que será sobre a sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua empresa. Eu oro que novos empresários possam realmente surgir, que novas empresas possam surgir. Eu quero declarar sobre Breves, sobre o Marajó, que essa terra é uma terra, né, de prosperidade, que é uma terra de pão. Eu acredito que um dia virá de todo lugar dessa nação pessoas que virão saber qual foi o segredo que fez com que uma região tão distante do centro do Brasil,
com uma região improvável, né? Que tem muitas riquezas naturais, mas que não tem, né, muito fomento, muita indústria, mas existe uma atmosfera de prosperidade nesse lugar que tem abençoado gente no Brasil todo. E eu creio que nessa terra muitas pessoas vão continuar crescendo, avançando, e eu declaro isso sobre a TJ, eu declaro isso sobre a REC Produções e sobre todos os empresários que têm compartilhado esse tempo. Que Deus abençoe. Muito forte, viu? Eu ofereço tudo que o pastor falou para o nosso amigo Gesiel Rosa, que é um grande empresário que tem também na área de treinando pessoas. Que o cara é demais, ele sabe, ele gosta muito dessa área de espiritual, ele escuta, chega, ele fica atento, sabe? Eu ofereço tudo que tu falou para ele aí. Gesiel, para você, meu amigo. Pastor, bate-bola aqui rapidinho, tá? Fala pra gente A gente sempre faz no final, né, Thiago? Esse negócio assim pra gente... Uma bênção na sua vida. Uma bênção na minha vida, conhecer o Senhor. Eu acredito que Ele deu razão para a minha vida, porque apesar de ter nascido num lar cristão, mas eu conheci a Deus na minha juventude e conhecer a Ele deu sentido, me fez entender o propósito de vida. Olha aí, cara. Um sonho, ver o Marajó sendo transformado, ver esse lugar, né, empresas nascendo, vidas sendo alcançadas, famílias sendo restauradas. Eu amo o Marajó. E se hoje o senhor tivesse o poder de mudar alguma coisa a nível nacional, o que você mudaria? Alinharia as famílias. Olha. Eu acredito que a família é a base de uma sociedade. Eu acredito que o reino de Deus é estabelecido por meio da família. A trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representa uma família. Então, eu acredito que se nós tivermos famílias restauradas e funcionais, nós não vamos precisar de mais nada, porque Jesus já é a base da família. E é por meio das famílias que a gente tem o poder de transformar uma sociedade e uma geração. Oh! Amém! Aí, muito bom! Amém. Valeu, galera aí. bom, pastor. Obrigado a todo mundo, pastor. Queria fazer um pedido, né? Que antes da gente encerrar, você queria fazer uma oração por esse momento, pelas pessoas que estão nos vendo. Amém. Né? A gente recebe. Amém. Vamos lá? Inclusive aqui tá, né? A gente tava aqui no últimozinho aqui, né? Vamos lá. Amém. Fique à vontade. Vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Não é nada sobre nós, Pai. É sobre o Senhor. Tu és o sentido da nossa vida e é por meio da tua essência que nós encontramos fôlego de vida para todos os dias poder sonhar, poder acreditar naqueles que não acreditam em si mesmo, poder, Senhor Deus, empreender como tem sido o propósito dessa empresa. E eu quero poder hoje orar pela TJ, Pai, declarar sobre essa empresa que a tua presença seja presente, porque o que levou José a ser um homem próspero, porque onde ele colocava a mão prosperava, é porque ele tinha a presença de Deus presente sobre a vida dele. Que não falte a tua presença, Pai, nesse lugar, porque as demais coisas a tua presença acrescenta. Que o Senhor Deus abençoe, Deus, a vida do Tiago, do seu José, de toda a empresa, a família TJ, que o Senhor continue derramando graça sobre essa empresa, que eles sejam um farol para uma geração e que por meio deles outros empresários possam ser incentivados, sejam ativados e possam empreender no Marajó, no Brasil, em outras nações. E eu creio que essa é a vontade. Tu queres o melhor para a nossa vida e eu declaro o melhor. Pai, abençoa cada empresário, cada pessoa que hoje está do outro lado dessa tela, ouvindo, Deus, esse podcast, recebendo essa oração, que a tua presença acesse o coração deles, trazendo transformação e que por meio desse podcast, Pai, novos empresários e empreendedores sejam despertados. Eu declaro que novos empresários estarão surgindo por meio desse tempo e por meio do que o Senhor tem feito. Pai, abençoa a REC Produções, que tem sido um instrumento, Deus, e uma fábrica de sonhos que tem realizado na vida de tantas pessoas. É o que nós pedimos hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Obrigado. Obrigado, né? Eu quero professor. agradecer. Obrigado. Por esse tempo, pelo convite. Me senti muito, muito honrado, feliz Nós que nos de sentimos. poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, O Pai. prazer foi nosso, pastor. Garanto para o senhor que para mim foi uma aula de espiritualidade que eu tive aqui hoje. Sinceramente, fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem
numa conversa de frente a frente. Eu tô até emocionado. Amém. Muito bom. Então, galera, é assim que nós encerramos hoje mais um podcast. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, tá? Fique ligado, semana que vem tem mais. Obrigado, nosso amigo Thiago da REC. Obrigado, meu amigo Júnior, o cara que cuida da área do som ali. Galera que não se inscreveu, se inscreve e até a próxima.